Japão feudal, em uma pequena vila próxima a Edo, vivia uma mulher conhecida por sua beleza incomum. Seu rosto era descrito como perfeito. Pele clara, traços delicados, sorriso suave e olhos que pareciam sempre esconder algum pensamento. Ela era casada com um samurai respeitado, um homem rígido, orgulhoso, violento e extremamente ciumento. Não sabemos seu nome real. Os registros históricos não o preservaram. Talvez nunca tenha sido registrado. Mulheres da época raramente eram, mas conhecemos sua história, porque a história se recusa a morrer. Com o passar dos meses após o casamento, rumores começaram a circular pela vila. Sussurros, olhares, julgamentos. Diziam que a mulher recebia olhares demais de outros homens, que sorria demais quando conversava, que era amigável demais com os comerciantes no mercado, que sua beleza atraía atenção indevida. Não existiam provas de infidelidade. Não havia testemunhas de comportamento impróprio. Apenas ciúme, apenas paranoia e uma cultura onde a honra masculina estava ligada indissoluvelmente ao comportamento da esposa. A paranoia era suficiente. O samurai começou a mudar. Ficava mais tempo em casa, observando, interrogava menos sobre cada saída. Exigia saber com quem ela falou, sobre o que, por quanto tempo. Ela tentou ser submissa, tentou apaziguar, saía menos, falava menos, sorria menos. Mas para um homem consumido pelo ciúme, nada nunca é suficiente. Numa noite de chuva pesada, menos o tipo de chuva que abafa sons, que o exala coças, que faz o mundo externo desaparecer, o samurai retornou mais cedo de sua patrulha. Não havia razão específica, apenas o impulso, a sensação de que precisava estar em casa, verificar, confirmar. Encontrou a casa silenciosa. Apenas o som da chuva batendo no telhado. Nenhum visitante. Nenhuma evidência da traição que seu cérebro doente tanto buscava. A esposa estava em seu quarto, sentada diante de um espelho, penteando seus longos cabelos negros. Um ritual noturno comum, inocente, trivial. Mas para o samurai, até isso parecia uma provocação. Para quem ela se arruma? Por que cuida tanto da aparência? Sem dizer uma palavra, ele desembainhou sua espada. Ela ouviu o som metálico característico, virou-se, confusa, viu o marido parado na entrada, a lâmina na mão, uma expressão que não conseguiu decifrar completamente. Medo, raiva, loucura. Antes que pudesse falar menos, antes que pudesse perguntar, explicar, implorar, ele atacou. O primeiro golpe não foi para matar, foi para desfigurar. A lâmina entrou no canto da boca dela e rasgou lateralmente, através da bochecha quase até a orelha. E então repetiu do outro lado, criando um sorriso grotesco, permanente, impossível de esconder. Ela caiu, tentou gritar, mas apenas sangue saiu. Suas mãos foram ao rosto, tentando segurar a carne rasgada, mas os cortes eram profundos demais. O samurai se inclinou sobre ela, observou o trabalho que fez, e então disse, com uma voz calma demais para o momento: quem ainda vai achar você bonita agora? Quem vai olhar para você agora? Agora você é só minha, ninguém mais vai querer. E então, porque a desfiguração não era punição suficiente para um ciúme que nunca teve razão, ele a matou. O golpe final foi rápido, quase misericordioso comparado ao que veio antes. O corpo foi enterrado às pressas, sem a cerimônia budista apropriada. Sem monge, sem orações, sem nome gravado em um memorial, apenas um buraco na terra, coberto, esquecido. O samurai contou que a esposa fugiu com um amante. Ninguém questionou. Mulheres desapareciam em casamentos ruins com frequência. A vida continuou. A chuva lavou o sangue. A casa foi limpa. Mas algumas mortes não terminam no túmulo. Anos depois, talvez 5, talvez 10, os registros são vagos. Menos crianças começaram a desaparecer naquela região. Não muitas. Uma aqui, outra ali. Espaçadas o suficiente para não causar pânico imediato. E quando os corpos eram encontrados, a causa da morte era sempre similar. Ferimentos de lâmina, particularmente ao redor da boca. Depois, viajantes começaram a desaparecer. Comerciantes que passavam pela estrada ao entardecer. Peregrinos que buscavam atalhos através de florestas. Depois, mulheres, especialmente mulheres jovens, bonitas e testemunhas, começaram a relatar uma figura estranha. As descrições eram consistentes.
Uma mulher alta, vestindo um kimono branco ou vermelho, os relatos variam. Cabelos longos e negros soltos, considerado impróprio para uma mulher respeitável. E sempre, uma máscara cirúrgica cobrindo a parte inferior do rosto. O uso de máscaras não era completamente incomum. Menos pessoas doentes as usavam, mas esta mulher não parecia doente. E aparecia em lugares e horários, estradas desertas ao anoitecer, becos escuros, proximidades de escolas vazias, parada imóvel esperando. E quando alguém passava próximo, especialmente se estivesse sozinho, ela se aproximava. Não corria, não perseguia, apenas deslizava, como se seus pés não tocassem completamente o chão. E então fazia uma pergunta. Sempre a mesma pergunta, com uma voz suave, quase amigável. Watashi, Kirei, eu sou bonita? E aqui estava a armadilha cruel. Se a pessoa respondesse, não era morta instantaneamente. Uma tesoura grande que carregava escondida cortava a garganta, ou o rosto, ou ambos. Se a pessoa respondesse sim, ela removia a máscara lentamente. Revelava a boca rasgada, menos um corte grotesco estendendo de orelha a orelha, criando um sorriso impossível. E perguntava novamente, e agora? Core Demo. E aqui, as respostas falhavam novamente. Gritar de horror, morte imediata, tentar fugir. Ela seguia, impossível escapar. Sempre alcançava, sempre dizer que ainda era bonita, tentando apaziguar o pior destino. Ela pegava a tesoura e cortava a boca da vítima para combinar com a dela. Agora, somos iguais. Agora você entende. Não havia resposta certa. Apenas graus diferentes de horror. Com o tempo, observadores notaram um padrão em quem ela atacava. Pessoas sozinhas, nunca grupos, sempre isolados, especialmente crianças e adolescentes. Vulneráveis, facilmente assustados, especialmente bonitos. Como se a beleza atraísse sua atenção, especialmente aqueles que demonstravam medo visivelmente. E seu comportamento era antinatural. Não caminhava normalmente, deslizava. Seus pés não faziam som. Não tinha sombra em algumas descrições. Ou a sombra se movia independentemente, desaparecia quando encurralada, como fumaça, como uma ilusão, e sempre carregava uma tesoura grande, afiada, manchada. A história se espalhou além da vila original. A província inteira a conhecia. Depois a região. Depois o país. Kushizakiona, a mulher da boca cortada. E com a disseminação, variações apareceram. Algumas versões diziam que carregava uma faca. Outras, uma foice. Outras, apenas dedos longos e afiados como lâminas. Algumas diziam que era completamente humana, em aparência, até remover a máscara. Outras, que seus olhos brilhavam em vermelho. Outras, que podia se transformar em névoa. Mas o núcleo permanecia. Uma mulher desfigurada, buscando validação através de uma pergunta impossível, matando independentemente da resposta. E então, séculos depois, quando o Japão entrou na era moderna, nos anos 1970, onda de pânico tomou o Japão. E Kushizakiona estava no centro. Por décadas, Kushizakiona havia sido apenas história, conto folclórico, algo que avós contavam para assustar netos desobedientes. Mas em 1979, algo mudou. Relatos começaram a aparecer novamente. Não como lenda, como avistamentos reais. Iniciou em prefeitura de Gifu, estudantes relataram mulher estranha perto de escola, vestindo casaco longo, não kimono, menos adaptada aos tempos. Máscara cirúrgica, cabelos longos, fazendo a mesma pergunta. Inicialmente, adultos descartaram como imaginação, até que múltiplas crianças de escolas diferentes relataram a mesma mulher, mesma descrição, mesma pergunta, e então relatos se espalharam. Nagoya, Tóquio, Kyoto, Osaka, sempre mesmo padrão. Mulher de máscara, pergunta sobre beleza, reação violenta a respostas. Mas agora havia diferença. Estava acontecendo em plena luz do dia, perto de áreas povoadas, em era moderna, com polícia, câmeras, comunicação, e mesmo assim, ninguém conseguia capturá-la. Mídia começou a cobrir. Jornais publicavam avisos. Programas de TV discutiam. E pânico se tornou fenômeno nacional. Escolas alteraram horários, fechando mais cedo. Estudantes eram instruídos a nunca caminhar sozinhos. Pais
formarão corredores humanos, filas de adultos escoltando crianças de escola para casa. Polícia aumentou patrulhas em áreas próximas a escolas, mas nunca encontravam nada, e crianças continuavam relatando encontros. Não mortes, menos curiosamente, em era moderna, poucos relatórios de mortes reais foram confirmados, mas encontros, avistamentos e terror psicológico profundo. Criança de 8 anos, caminhando para casa, viu mulher de máscara parada em esquina. Mulher se aproximou, fez pergunta. Criança, aterrorizada, correu sem responder. Quando chegou em casa, em pânico, pais chamaram polícia. Patrulhas vasculharam a área. Nada. Nenhuma mulher. Nina, adolescente de 14 anos, relatou ser seguida por mulher de casaco longo por 3 quarteirões. Sempre mesma distância. Nunca se aproximando completamente. Nunca falando. Apenas seguindo. Quando o adolescente entrou em loja conveniência, a mulher ficou do lado de fora, parada, observando através do vidro. O funcionário da loja não viu ninguém, mas a adolescente insistia que estava lá. Pesquisadores começaram a estudar o fenômeno e notaram algo fascinante. Não havia evidência física, nenhum corpo confirmado, nenhuma captura em câmera, nenhuma mulher real correspondendo à descrição presa. Mas trauma era real. Crianças desenvolvendo fobias, recusando sair sozinhos, pesadelos persistentes, e descrições eram consistentes demais para serem completamente inventadas. Psicólogos sugeriram histeria coletiva, lenda urbana se auto-perpetuando. Crianças ouvem história, ficam hipervigilantes, interpretam estímulos normais como ameaça. Mulher comum usando máscara comum no Japão para evitar gripe C. Dona Kushiseki na mente de criança assustada. Explicação racional satisfatória, exceto que algumas descrições incluíam detalhes que crianças não deveriam saber. Detalhes de versões antigas da lenda que não eram ensinadas em escolas ou mídia popular, exceto que alguns adultos menos céticos, educados, também relataram encontros perturbadores com mulher que não conseguiam explicar completamente, exceto que sentimento persistia. Havia algo mais. Várias teorias emergiram sobre o que Katseikona realmente era. Teoria 1. Espírito literal. Espírito de mulher desfigurada por marido ciumento, presa entre mundos, buscando vingança eterna contra a beleza que causou sua destruição. Ataca bonitos por quem berra. Ataca sozinhos porque são vulneráveis. Ataca através de pergunta porque precisa de validação que nunca recebeu. Teoria 2. Tupa. THUG. HT. Furimi. Crença coletiva criando entidade semi-real. Milhões de pessoas acreditando em Katseikona por séculos literalmente manifestaram algo. Não completamente física, não completamente mental, algo intermediário. Existe porque acreditamos. E quanto mais acreditamos, mais forte fica. Teoria 3. Projeção psicológica Katseikona é manifestação de medos coletivos sobre beleza, vaidade, julgamento. Aparece para quem tem inseguranças profundas sobre a aparência, quem teme julgamento, quem, em algum nível, se identifica com ela. Não é externa, é espelho. Projeção de medo interno. Teoria 4 Copycat real. Pessoa real ou múltiplas pessoas usando lenda para aterrorizar. Vestindo-se como Kushisaki-onna. Fazendo pergunta. Explicaria avistamentos modernos, mas não explicaria consistência através de séculos, ou falta de capturas. Nenhuma teoria explica completamente, todas explicam parcialmente. Através de tentativa e erro, padrão emergiu sobre como sobreviver a encontro. Respostas que não funcionam, não, morte. Sim seguido de horror quando máscara é removida, é igual à morte. Fugir sem responder, perseguição e morte, insultar, é igual à morte imediata. Respostas que talvez funcionam. Você é como metro por metro de Ana Futsu. Relatos dizem que ela inclina a cabeça, confusa, fica em silêncio e desaparece. Teoria. Resposta desafia binário bonita. Feia. Não é elogio que espera. Não insulto que pune. É neutro. E neutralidade confunde lógica dela. Jogar doces, dinheiro. Algumas versões dizem que ela para pegar, dá tempo para fugir. Baseado em tradição japonesa de oferecer presentes a espíritos. Dizer que tem compromisso urgente. Desculpe, estou atrasado.
Algumas histórias dizem que ela, sendo produto de sociedade rigidamente educada, deixa passar por educação. Mas ninguém tem certeza, porque aqueles que erram não voltam para confirmar. Além de terror superficial, Kuchisake Onna representa algo: violência doméstica e suas consequências eternas. Mulher destruída por ciúme masculino tóxico se tornando monstro. Obsessão cultural com beleza feminina. Sociedade que julga mulheres primariamente por aparência, criando ansiedade que se manifesta como horror. Impossibilidade de validação externa. Não importa como você responde à pergunta dela, menos nunca é suficiente. Porque validação que ela busca, que qualquer um busca, não pode vir de fora. Trauma passando através de gerações. História antiga, mas medo é renovado constantemente. Como trauma não processado, lenda ainda vive. Filmes, mangás, videogames, cosplays e, ocasionalmente, relatos continuam. 2004. Criança em Fukushima. Relatou mulher de máscara, fazendo pergunta estranha. 2007, estudante em Tóquio, jurou ser seguida por figura que correspondia exatamente à descrição. 2019, viral no Twitter japonês, foto borrada de mulher de máscara em estação de trem tarde da noite, postador nunca foi encontrado. Real, imaginação, pranks, copycat, ninguém sabe com certeza. Mas uma coisa é certa, se você estiver sozinho no Japão, ao anoitecer, e mulher de máscara se aproximar perguntando se é bonita, escolha suas palavras com muito cuidado. Hoje, acredita-se que Kuchisake Onna não seja apenas espírito, não seja apenas lenda urbana, não seja apenas histeria coletiva, mas manifestação de trauma. Entidade que se alimenta de insegurança, de medo, de solidão, e que aparece quando você está vulnerável. Depois de analisar séculos de relatos, padrões psicológicos, contexto cultural, o que podemos concluir? Kuchisake Onna é múltiplas coisas simultaneamente. Uma história real: mulher desfigurada por marido ciumento, morta violentamente, enterrada sem honra. Isto aconteceu, provavelmente múltiplas vezes através da história. 2. Símbolo cultural: representação de ansiedade sobre beleza, julgamento, violência doméstica, impossibilidade de satisfazer expectativas, medo coletivo, dado forma. 3. Fenômeno psicológico: projeção de inseguranças internas. Aparece para quem teme julgamento sobre aparência. Espelho de medo pessoal. 4. Possível manifestação paranormal, se acreditamos que pensamento coletivo pode criar formas. Kuchisake Onna, alimentada por séculos de crença, pode ter ganhado existência semi-autônoma. Não precisa ser apenas uma dessas coisas, pode ser todas simultaneamente. Quem ela escolhe. Análise de relatos revela padrão claro. Não ataca aleatoriamente. Aparece para pessoas sozinhas, vulneráveis, sem testemunhas, sem proteção social. Pessoas inseguras sobre aparência, menos que dedicaram pensamento significativo a como são percebidas. Pessoas que julgam outros por beleza, menos como se punisse vaidade. Pessoas carregando culpa ou vergonha, menos, especialmente relacionada a corpo, aparência. Sexualidade, como se ela sentisse insegurança. Como radar sintonizado em frequência específica de medo. E uma vez que sente, aparece. Eu sou bonita? Pergunta parece simples, mas é armadilha existencial. Se você diz não, rejeitou ela. Como o marido rejeitou quando desfigurou. Punição é morte. Se você diz sim, mas depois reage com horror, mentiu. Validação era falsa, como todos que mentiram dizendo que cicatrizes não importavam. Punição é morte ou desfiguração. Não há resposta que satisfaça, porque pergunta não é realmente sobre aparência, é sobre aceitação. E aceitação não pode vir de estranho com uns segundos para decidir. É pergunta que qualquer um com insegurança profunda já fez de forma diferente. Você me ama? Mas qualquer resposta poderia ser mentira. Eu sou suficiente? Mas validação externa nunca preenche vazio interno. Kuchisake Onna personifica impossibilidade de satisfazer necessidade de validação através de fontes externas. Além de evitar estar sozinho tarde da noite em áreas isoladas, proteções específicas incluem ERECP, o ECT e LANUT. A você é como um metro por metroédia. Não elogio, não neutralidade confunde binário dela. Reconhecimento do sofrimento. Alguns relatos sugerem dizer:
Você deve ter sofrido muito. Faz ela parar, como se reconhecimento de dor fosse o que realmente busca. Oferta de ajuda. Posso ajudá-la? Contradiz expectativa de julgamento. Pode confundir. Mas honestly, melhor proteção é não estar em situação onde encontra. Porque mesmo se você sobrevive, trauma do encontro permanece. Não é que ela mata, geralmente não mata, em relatos modernos. É que te força a confrontar suas inseguranças mais profundas. Ver ela remover máscara e revelar desfiguração. É ver manifestação física de medo que você carrega. E se virem quem realmente sou. E se removerem máscara que uso diariamente. E se minha feiura interior for revelada, ela é espelho. E espelho mostra o que você teme ver. Marido que desfigurou esposa foi violento uma vez, mas consequência é eterna. Trauma não termina. Pode se transformar em algo que perpetua sofrimento indefinidamente. Quanto mais você precisa que outros te digam que você é bonito, valioso, suficiente, mais vulnerável você fica. Porque validação externa nunca satisfaz completamente. Sociedade que julga menos, especialmente mulheres, primariamente por aparência, cria ansiedade coletiva. E ansiedade se profunda o suficiente pode se manifestar como horror. Kushisakiona literalmente usa máscara escondendo feridas. Mas todos fazemos isso metaforicamente. E terror é o que acontece quando máscara é removida. Kushisakiona é história de advertência sobre violência doméstica, manifestação de insegurança sobre aparência, símbolo de impossibilidade de satisfazer expectativas externas, possível entidade paranormal alimentada por crença coletiva e espelho mostrando medos que preferimos não confrontar. Ela pergunta, eu sou bonita? Mas pergunta real é, você pode me aceitar completamente? Feridas, cicatrizes, imperfeições, sem julgamento? E resposta honesta, para a maioria de nós, não sei. Porque mal consigo aceitar minhas próprias. E é por isso que ela é aterrorizante. Não porque mata, mas porque revela. Esta foi a história de Kushisakiona, menos lenda japonesa que atravessou séculos, inspirou pânico nacional e continua ressoando porque toca em medos universais sobre aparência, julgamento e aceitação. Deixe nos comentários. Você conhecia esta lenda? Sua cultura tem história similar de figura desfigurada buscando validação? Como você responderia se ela perguntasse se é bonita? Compartilhe com quem aprecia folclore japonês, horror psicológico, ou análises de como lendas refletem ansiedades culturais profundas. Inscreva-se para mais explorações de lendas urbanas globais, não apenas contando histórias assustadoras, mas analisando o que elas revelam sobre nós. E lembre-se, se mulher de máscara se aproximar com perguntas sobre beleza, talvez a resposta certa não seja sobre ela. Seja sobre confrontar seus próprios medos sobre julgamento e aceitação. Porque monstros que carregamos dentro são sempre mais assustadores que aqueles que encontramos fora. Ela não pergunta se é bonita para ouvir resposta. Pergunta para forçar você a confrontar quanto você julga, quanto você teme ser julgado, e quanto essa diferença não existe.